A 20ª temporada de Grey's Anatomy chegou e hoje a gente vai falar sobre o primeiro e o segundo episódio da temporada 20. Se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever no canal, curte esse vídeo e roda essa vinheta. A temporada 19 acabou com alguns ganchos, e dentre eles, o principal, a gente pode dizer que foi o que aconteceu com a Ted, o que foi aquilo, ela caiu na cirurgia, o que foi aquilo. Logo no primeiro episódio a gente descobre que ela teve uma endocardite bacteriana, espero estar falando isso corretamente, que basicamente ela tava com um problema no dente, a infecção da bactéria e o rolê espalhou pelo corpo, foi pro coração, e aí deu um BO bem grande, mas já no primeiro episódio a gente vê que ela se recupera. Agora a gente vai ver ao longo desses próximos episódios a recuperação da Ted. A gente viu a nova showrunner falando sobre a Ted. Ela disse que essa temporada ela vai ficar mais suave, ela vai estar presente em alguns arcos ali, mas ela vai estar mais espectadora, se recuperando, porque a gente ficou nessa de Ted vai morrer? O que vai acontecer? Muita gente achou que ela ia morrer, eu já não me surpreendo com mais nada. Então pensei, se morrer, morreu. Tadinha da Ted, mas eu já não me surpreendo com mais nada. Até porque desde do DeLuca a gente não tem mais nenhuma morte em Grey's Anatomy, né, de personagens relevantes. Então pensei, talvez ia ser meio bosta, talvez, mas tá tudo bem, Ted tá firme e forte. Mais firme do que forte, mais forte do que firme, mas... Tá aí, tá bem. No segundo episódio ela já veio com outra pegada de colocar em ordem minha vida, e entre colocar em ordem minha vida estão meus pacientes. Então ela pega a Mika pra Cristo e acaba passando todos os pacientes dela pra Mika revisar e ver o que está acontecendo ali com eles, dar alta pra quem tem que dar, passar um relatório pra ela, contar como que esses pacientes estão. E mais pra frente a gente descobre que isso é porque a Ted tá se sentindo muito culpada pela morte do Sam. Ela tenta passar uma postura de durona e ir atrás dos pacientes e resolver as coisas que estão acontecendo com eles pra tentar salvar o máximo de vidas possíveis, porque ela tá com muita culpa de ter passado mal na cirurgia e acabar com que o Sam falecesse. Eu tenho alguns pontos sobre essa história. O principal de todos são, eu acho que desde o primeiro episódio agora, tanto um quanto dois, aconteceram alguns momentos desses. Se vocês lembrarem de mais alguns, me contem aí nos comentários, mas eu lembrei de uns 3, e o primeiro que eu vou pra citar nesse vídeo vai ser a morte do Sam. A gente não viu mais que isso, então introduziram todo um arco do Sam, desse novo. Pra quem não lembra, o Sam ele era aquele paciente, né, que teve aí durante vários episódios. Teve um lelê ali com a Jo, enquanto a Jo não sabia se ela ia ficar com o Link ou não, e aí eles ficaram meio que flertando e lá. E aí, de repente, ele morreu e ficou por isso mesmo. Ah, ele morreu, tá tendo as reverberações, mas o que aconteceu? Teve família que foi atrás? Como que desenrolou? Eu queria talvez ver um pouco mais disso daí, então achei que ficou um pouco corrido. No final do segundo episódio, a gente tem um momento em que o Owen fala ali com a Mika, fala, Mika, faz ela descansar, vou assinar os seus papeizinhos lá, né, aqueles papeizinhos que eles estão tendo que assinar com a lista de procedimentos que eles têm que fazer antes de poder voltar a alguma cirurgia, todos os internos, mas a gente já vai falar disso. Mas eu nunca vou esquecer o que você está fazendo pela minha mulher, que você está fazendo por mim, entretanto, faz ela descansar agora, e é a fatídica cena em que ela chega lá com a gelatina, a Ted começa a chorar, fala, não conte para ninguém, mas em resumo é isso que tá acontecendo com a Ted agora. Eu acho que os próximos episódios ela vai conseguir dar uma descansada maior, e não sei muito mais por onde que vai a história da Ted. É uma das poucas personagens que eu não tenho teorias de pra onde que vai a história. Porque e aí, que mais tem pra acontecer com a Ted? Beleza, ela passou por esse momento, e agora? Que mais? Outra personagem antiga, já que a gente tá falando deles, é a Bailey. Bailey que no final do primeiro episódio ficou encarregada de botar todos os internos na linha. Mas eu vou explicar como isso aconteceu. Lá no primeiro episódio, o Nick tava um pouco indignado com os internos. Porque, pra quem não lembra, lá na temporada passada, a gente teve algumas sequências de erros de todos os internos. Então, o Blue, que acabou fazendo uma ressuscitação naquela parente da Jules, que ele se pega com a Jules, e aí ele acabou levando pro lado pessoal, fez uma ressuscitação sem que fosse autorizado, né? Porque a mulher não queria ser ressuscitada, e aí isso já pingou já no Blue, na Jules. Aí a gente tem também a Simone, que tá vindo num momento de azar aí, que só dá tudo errado com ela, e ela teve o casamento, que acabou não acontecendo, a questão dela com o Adams, que tá tudo um rolo ali danado entre os dois, eles vivem brigando, se pega, briga, ninguém aguenta. Se eles tivessem carisma, acho que a gente aguentaria, mas eles estão muito sem carisma, principalmente, pra mim, nessa temporada 20, eles estão muito sem carisma. Lá na 19 eu ainda achei legal o casal, mas já comecei a achar muito lelelê. Tem tipo 6 minutos que eles se conhecem e já tá uma história como se eles conhecessem há anos, e a história
chata, tá bem chato. E por último a gente tem a Mika, que acabou estando responsável na cirurgia do Sam. Então quando a Ted caiu e passou mal na cirurgia do Sam e o Sam acabou falecendo, tudo respingou, literalmente, porque ela disse que tinha sangue nos pés dela, na Mika. Então a Mika tá um pouco desestabilizada. Ela que parecia na temporada passada ser a personagem mais estável de todos, que tinha um foco em mente do objetivo que ela tinha, e muita gente comparava ela com a Cristina. Então a gente já fez alusão a ela à Cristina, e a Cristina sabe que era trabalho, 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 eu, trabalho, trabalho, eu, e aí depois as outras coisas. E a gente achou que ela seria uma vibe mais assim. Pelo menos até agora, na 20, ela tá bem desestabilizada no primeiro episódio. Ela tem um momento em que ela tá muito tensa durante todo o episódio, e ela vai e desabafa com a Jo, porque a Jo vem falar alguma coisa com ela, fala assim, você não pode falar nada, onde que você tava, eu quero saber onde você tava. E a Jo tava de lelê com o Link, né? Eita pega! Quando o Sam tava morrendo, ela falou assim, eu tava lá na cirurgia, tinha sangue do Sam no meu pé, eu tava com a Ted nas minhas mãos, a vida dela, fazendo ressuscitação nela, e onde você tava? E a Jo fica sem palavras, e a gente vê que a Mika tá ali, tá muito mal. E nesse episódio, já começa com a Mika se dando uns pega muito grande ali com a Helm, inclusive deixando o Lucas e a Simone só escutando. Inclusive, esse casal saiu, né? Mika e Helm. Helm desapaixonou da Meredith, será? Até o momento a gente não sabe muito mais que isso, mas tá aí um casal novo. Eu gosto das duas, eu acho que podia aprofundar um pouco mais do que ser só um casal que tá se pegando em tela pra distrair a gente. Então acho que pode rolar uma história, até porque vocês sabem que eu amo muito a Helm, eu gosto muito dela, e eu acho que ela podia ter um aprofundamento maior do que só a interna, que tem uma paixonite na Meredith, e depois agora esse relacionamento que veio meio que do nada, e eu gostaria que tivesse um pouquinho mais de história. Dito tudo isso, vocês podem perceber que tá uma loucura todos os internos, então, com muita coisa acontecendo na vida deles. Como eu disse, a Jules querendo se pegar e já se pegou e vai se pegar de novo com o Blue, a Simone e o Lucas, todo esse climão, a Mika com a Helm, que é a chefe dela, né, afinal, ela e o Levi são co-residente chefe? Co-residente? Acho que é isso. Então eles estão uma bagunça, e a Bailey vem no final do primeiro episódio como a nova responsável pelos internos. Isso porque o Marshall acabou dizendo que não queria mais ser o responsável pelos internos, o que ficou meio bagunçado, mas eu entendo que tem a ver muito mais com a troca de liderança, né, a troca do showrunner de Grey's Anatomy, do que com os personagens em si, até porque esse tipo de coisa acontece na vida real também. A gente planeja uma coisa e do nada dá um 360. Mas imaginei que o Russell levaria por muito tempo os internos. Eu até não gostei quando teve essa notícia, e agora de repente já trocou, não deu nem meia temporada e já trocou. Mas eu entendo o porquê, porque a nova showrunner, ela deu uma entrevista, como eu disse, e ela apresentou as ideias que ela pretende trazer nessa temporada 20. Lembrando que a temporada 20 vai ter só 10 episódios. E a ideia dela é trazer um pouco mais de raízes, e a gente já percebe isso no primeiro e no segundo episódio, com a fotografia do episódio e também com a direção, os ângulos que quem tá dirigindo o episódio traz. No primeiro episódio quem dirigiu foi o Kevin, o segundo eu não sei quem foi. E o principal ponto que a entrevista da nova showrunner, que eu nunca vou lembrar o nome dela, que ela falou foi sobre trazer a Bailey como a nova chefe dos internos de novo. É claro que agora a gente tá falando de uma Bailey que ela já sempre foi incrível, mas agora a gente tá falando de uma Bailey que era chefe de residentes pra Bailey que foi já chefe do hospital e que tá tipo assim, é a elite dos médicos. Então a Bailey mudou muito. Isso é a pauta desse segundo episódio. Eu acho que agora a gente vai dar um tempo do Marshall. Ele deve aparecer bem picado aí nos próximos episódios, porque supostamente ele tá indo pra Boston ficar com a Grey, e aí teve que largar os internos, não ia conseguir dar atenção pra eles. Com isso, Bailey assumiu. E a Bailey traz um novo ar agora pros internos. A princípio ela tenta trazer aquela coisa que ela teve lá na primeira temporada de I have 5 rules, memorize them. I have 5 rules. Mas ela vê que não tá funcionando. Inclusive, ela tem até um embate ali com o Winston que fala pra ela, não, você tá atrapalhando o meu rolê, eu tô aqui tentando trabalhar. Ela dá um fecho nele, fala, querido, eu sou vencedora de um Catherine Fox. Senta aí. E aí ela acaba tendo alguns conflitos durante esse episódio, porque além do fato de ela tá tendo que assumir, ela tem até uma conversa com o Ben sobre isso, tem que assumir os Resident de novo, ela sabe como que Resident que é competitivo, que não pensa nas pessoas, e logo mais pra frente do episódio ela percebe que não, esses Residentes são muitos, obviamente, muito diferente dos antigos, né, do Magic, que a gente tá acostumado. Os tempos agora são outros, e eu acho que isso é uma pauta muito falada entre os fãs de Grey's Anatomy, porque a gente assistia Grey's Anatomy a primeira temporada e achava sensacional. Só que a gente vê que tudo o que aconteceu lá nas primeiras temporadas, se fosse nos dias de hoje, não funcionaria. E aí a gente tá falando de muita coisa, desde o relacionamento da Meredith com o Derek, que hoje em dia acho que já não seria tão legal quanto era em 2005. A questão meio
escravista dos médicos, né, que eles só tinham que trabalhar 48 horas seguidas, logo no primeiro episódio já tem que trabalhar 48 horas seguidas, plantões gigantescos, condições desumanas que a gente assistia e achava sensacional. Hoje em dia não funciona mais porque as coisas, a gente tem leis trabalhistas, hoje em dia as coisas funcionam de outra maneira. Então que não funcionaria tão bem, e o jeito que a Bailey tratava os internos antes não é o jeito que funciona agora. Então todo aquele cenário competitivo, extremamente competitivo, que a gente tinha sobretudo na Cristina, sobretudo no Karev, lá no comecinho, aqui já não funciona mais. Então aqui a ideia não é mais colocar um contra o outro. E ela percebe isso, a Bailey percebe isso e ela até duvida de si mesma, fala, cara, será que eu vou conseguir fazer isso? E o Ben fala, você vai tirar de letra, porque você é diferente, você mudou, você agora é uma nova pessoa. Mas isso não te diminui como... ensinadora, professora, isso te deixa melhor, então você mudou junto com os tempos, isso vai fazer que você seja melhor. Então a gente pode esperar uma nova linha de ensino, talvez? Uma coisa mais pedagógica, humanizada? Vamos ver por onde que vai. Nesse episódio ela implementou um sistema de que pra eles entrarem em cirurgia de novo eles vão ter que merecer, então ela fez uma tabelinha lá, uma planilhinha pra cada um dos internos, com uma lista de coisas que eles precisam fazer. Então, sei lá, exames de não sei o que, exames de não sei o que lá, procedimento de alguma coisa, até eles cumprirem todos, e algum atendente-chefe, como o Owen, o Winston, a Amélia, teria que assinar pra realmente afirmar que eles fizeram, e aí eles poderem entrar em uma sala. A gente não tá nem falando de operar, obviamente eles não podem, mas entrar em uma sala de cirurgia. Aí o Blue dá até uma ali reclamada, ela fala assim, minha querida, se você tá reclamando, vai pra dermatologia. Você não precisa ficar aqui, você não precisa ser cirurgião, vai pra dermatologia. Sobre a Mary, eu já dei aqui um pequeno spoiler, que ela apareceu no primeiro episódio, conversou com o Marshall sobre Boston, e lá no primeiro episódio não aconteceu muita coisa. Ela teve ali um embate com a Catherine, e a Catherine falou pra ela que ela tava custando muito dinheiro, que ela tava fazendo aquela pesquisa do Alzheimer e ela desistiu. Por onde que vai isso? Que Catherine sendo Catherine, né? Querendo estar sempre por cima de tudo. E no final do episódio elas meio que se resolvem e a Meredith acaba pedindo ajuda pra Amélia e falando, Amélia, vamos trabalhar junto? Eu quero que você esteja na minha pesquisa sobre Alzheimer, eu quero levar isso por outro lado. E isso é meio que um jeito de fazer com que a Meredith, mesmo estando em Boston com a filha, esteja presente aqui em Seattle. Então eu acredito que a gente vai ver, por exemplo, nesse episódio a gente viu que a Amélia agora tem um gatinho, e aí ela, naquele momento que ela tá vendo o gatinho novo dela, ela tá falando por mensagem sobre os ensaios, sobre as coisas que tá acontecendo com a pesquisa com a Meredith por telefone. Então eu acho que a gente vai ficar nessa conexão com a Meredith e ela vai aparecer em alguns episódios pingados. Eu não sei se a Meredith aparece no próximo episódio, mas uma coisa que eu sei é que uma atriz brasileira, que eu vou olhar o nome dela porque eu esqueci, o nome dela é Bianca Comparato. Eu vou deixar uma foto dela aqui. Ela agora é uma atriz contratada da Netflix. Ela vai estar presente no próximo episódio, que eu achei sensacional. Eu já vi essa atriz em algumas novelas. Ela fez Avenida Brasil, se eu não me engano. E é muito legal, porque a gente já sabe que um dos roteiristas, né, o Beto de Grey's Anatomy, né, um dos roteiristas, que é o Beto, ele é brasileiro. E aí ele tá migrando, desde a outra temporada que ele entrou, alguns atores, alguma galera, umas pautas com personagens brasileiros. E agora a gente vai ter a Bianca. E eu achei sensacional. Ele falou que eles se encontraram num jantar, ele jogou a ideia, contou pra Grey's Anatomy, de repente tava tudo ali acontecendo. Então já no episódio 3 ela vai estar presente, estou animada. Espero muitas coisas dessa atriz, ela é sensacional. Eu já assisti, se eu não me engano, uma série que chama O 8%. Errou! E ela tava muito bem lá, e eu acho que ela vai tirar de letra. Ela tá como personagem convidada, então ela não vai ser uma personagem que vai ser recorrente, provavelmente um paciente. Então tô animada, quero ver o que vai acontecer aí, qual que vai ser o arco dela. Os demais personagens, então Joe e Link seguem juntos no segundo episódio, desde o primeiro, né, já estão com afinidades, pra gente dizer pouco. Elas começam o episódio 2 já com muitas intimidades, e ao longo dele a gente vê que durante um pequeno diálogo ali da Joe com o Link, ela não lembra como eles se conheceram. O Link fica indignado, e aí ao longo do episódio isso vira uma pauta, porque inclusive tem um momento muito constrangedor em que a Amélia vem falar com a Joe, falando, porque o Link é assim mesmo, ele lembra muito data, e uma coisa constrangedora. A Joe olha pra ela, tipo, o que você tá falando? Ele falou da gente pra você. A Amélia falou, nem precisava. Muito aleatório, eu achei muito esquisito. Eu acho que se uma ex do meu marido viesse falar comigo uma coisa assim, tipo assim, porque ele é assim mesmo, ele é com data, eu ia falar, minha querida, achei estranho, achei nada a ver. A Amélia, ela tem dessas, né, de ser inconveniente, às vezes ela
faz umas coisas muito estranhas. Os dois seguem juntíssimos e a Amélia tá meio que deixada aí de lado, né? A Amélia, eu não acho que ela tá atrás do Link, algumas pessoas acharam estranho o olhar que ela deu, mas eu acho que ela só tava averiguando ali a situação mesmo. Acho que eles tem tudo pra ser igual ela tá com o Owen agora, um ex-marido, querendo ou não, ele meio que foi marido dela, né? Mesmo que ela nunca aceitou o pedido de casamento dele. Eu nunca vou superar a Melink, o jeito que a Melink acabou, eu acho tudo muito sem noção. E foi desde então que eu comecei a pegar um pouco de ranço da Amélia. Mas aí é outro assunto. Agora a Amélia tá sozinha, porque Kai acabou indo embora, se não me engano foi pra Londres e deixou ela. E, enfim, agora... e no próximo episódio vai entrar uma nova pediatra que parece que vai ser interesse romântico aí da Amélia. Porque no promo que aparece no final do segundo episódio, apareceu a Amélia brigando ali com ela no trânsito, né, no estacionamento do hospital, e depois ela percebendo que elas vão ter que trabalhar junto, que elas trabalham no mesmo hospital. Que ela é médica também, no caso. Então acho que vai ter aí um lelelê, muito provável. Essa personagem, ela tá confirmada pra alguns episódios, então... a gente pode esperar alguma coisa entre as duas, com certeza. Os demais, o Richard ficou lá na temporada passada um pouco tentado a beber álcool. Pelo que eu entendi, ele não tomou, mas no primeiro episódio ele pede uma licença e aí ele fala que ele vai se ausentar um pouco. Já no segundo episódio ele tá de volta, eu não entendi nada. Não sei se era um arco que eles iam entrar e aí, como a Krista saiu, a nova showrunner falou não, vamos por isso aí. E aí mudou tudo. A gente vai ter que esperar os próximos episódios pra observar, ver como é que vai ser. E uma coisa muito interessante, já falando da nova showrunner, é que ela comentou que ela não pretende terminar Grey's Anatomy tão cedo. Haters gonna hate, que todo mundo falando que Station 19 tá acabando, devia tá acabando, era Grey's Anatomy. E na verdade Grey's Anatomy tá firme e forte, porque a showrunner falou que não tem planos pra terminar. Segundo ela, enquanto eles estiverem dando uma caneta na mão dela e tendo personagem pra gravar, vai estar ali criando novas temporadas. Então a gente espera aí mais temporadas de Grey's Anatomy. Haters gonna hate, já diria Taylor Swift. E pra terminar então esse grande resumo do primeiro e do segundo episódio, algumas coisas aí então que ficaram resoltas que vão puxar pro próximo episódio. Como eu disse, a Amélia, que vai ter aí um arco com a nova pediatra, que vai entrar pro próximo episódio. A gente também tá confirmada a Arizona, que vai estar de volta pro episódio 4. Provavelmente essa nova pediatra vai ter algum caso que vai se desdobrar pro episódio seguinte, e aí a Arizona vai ser chamada pro episódio 4. Lembrando que o próximo é o episódio 3, em que tem a nova pediatra, e o 4 já é o que a Arizona aparece. A Simone e o Lucas acabam brigando de novo, só que dessa vez a Simone chega tipo, eu sei que a gente ficou, é que eu tô confusa e não sei o que. Aí o Lucas perde um pouco a paciência, ele fala, olha minha querida, você tava se pegando comigo, aceitou casar com o cara enquanto tava se pegando comigo no quarto do lado, aí depois você vem e se pega comigo, aí agora você fala que tá confusa, eu não quero mais. A partir de agora eu não sou nem seu amigo mais, me considere seu companheiro de quarto. Achei que demorou pra ele dar um basta. Eu gosto do Lucas, eu gosto da Simone, mas tá muito chato, esses dois, tá muito chato, nada anda, a Simone tá com uma cara de enterro o episódio inteiro, inclusive ela comete um erro grotesco de informar que um personagem, né, que é um paciente, tá com HIV, o personagem nem sabia, ele fica em choque, tem um grande problema aí de aceitar isso, porque ele não sabia, ele não pegou de uma maneira convencional HIV, então ele não sabia que ele tinha. E também, inclusive, é um personagem que a gente pode esperar talvez um romance com o Levi, né? Porque o Levi, né? Enfim, o Schmidt, ele acaba dando corda ali pra esse paciente, eles começam um lelelezinho, que também é uma brecha pra o Nico, né? Porque a gente sabe que o Nico, o ator que faz o Nico, tá confirmado pra essa temporada. E aí fica o questionamento, isso aí vai ser um grande lelele pra depois ele ficar com o Nico de novo? Ou... O que? Inclusive, que fim levou o Nico? Porque ninguém nunca falou pra onde ele foi. Ele simplesmente saiu e foi com Deus, e a gente não ficou mais sabendo. Ele foi de arrasta e a gente sabe que ele tá lá, só não sabe onde. Sabe que ele tá vivo, mas não sabe por quê, não sabe o que tá acontecendo. Ok, entendeu? Então acho que a gente vai ter algum desdobramento pra isso também. Outra cena aleatória que eu acho que ficou meio jogada no episódio. A Amélia indo falar com Winston e falando, Winston, você quer jantar comigo? Eu tô com muita saudade das minhas irmãs, da Meredith, da Meg, porque a Meg, pra quem não sabe, a atriz saiu de Grey's Anatomy, então ela tá fazendo outro rolê em outro lugar. A Meredith tá em Boston e ela está com muitas saudades das irmãs dela. E aí, você é a mais próximo de uma família que eu tenho. Aleatoríssimo, muito aleatório. Falando sobre a Jules, durante o segundo episódio, ela tentou limpar um pouco a barra dela de tudo que estava acontecendo, falando ali com o Richard falou, assuma as consequências dos seus atos, e nesse episódio 2, ela teve que lidar com uma família que chegou no trauma, uma galera se machucou porque eles têm ali um campeonato de beisebol anual, e aí lá rolou uns acidentes, então tem uma grávida que tá com uma hérnia de disco, que inclusive é um caso bem interessante, mas que também tem uma cena muito aleatória, que eu falei que tinham 3 cenas, essa é a última.
que é o momento em que chega essa grávida, ela tá lá junto com a família, ela é passada na frente porque ela tá grávida, ela tem prioridade. E aí ela acaba tendo que ir pro centro cirúrgico porque ela tá com uma hérnia de disco. Então ela vai fazer uma cirurgia um pouco esquisita, que ela vira com a barriga pra baixo, tem uma cama adaptada porque ela tá grávida. E aí em determinado momento a hérnia dá um problema, eles têm que tentar fazer já o parto. Inclusive alguém apontou durante a live que a Jo entra embaixo da mesa pra mexer na barriga dela e coloca a mão no chão. Pra quem sabe sobre salas esterilizadas, a gente sabe que isso nunca aconteceria num centro cirúrgico de verdade, né? Colocar a mão no chão e depois a mão no paciente. Mas ela entra lá embaixo da mesa, tenta estabilizar, não consegue. E aí, o momento aleatório da noite eles estão no meio da cirurgia, do nada, corta, intervalo, volta, intervalo, a gente não vê nada da cirurgia, porque pela posição que o bebê tava ali, a gente imagina que uma cesariana habitual não tenha sido possível, né? Porque a Amélia até fala que ela precisa estabilizar a coluna antes de fazer essa cirurgia. E aí, simplesmente, o que eu imaginei? Eu até falei na live, falei, provavelmente eles vão fazer um corte na vertical, acho que vai ser interessante de ver um parto na vertical, né? Porque normalmente a cesariana, ela é assim na horizontal. E aí simplesmente voltou do intervalo, ninguém entendeu nada, apareceu já tava tudo bem, a gente não viu nada da cirurgia. Mas gente, achei umas 3, 4 falhas assim meio toscas no episódio. Parece que eles pegaram um episódio de 50 minutos e cortaram algumas cenas que fariam fazer tudo sentido, diminuíram pra 40 minutos e aí ficou um pouco confuso. Dito isso, a cirurgia corre bem e a família tá lá, todo mundo gritando, uma família gigantesca. A Julie chega uma hora que ela fala, não aguento mais, parem de gritar, vocês têm uma família, vocês têm que se dar bem. E aí, outro momento muito aleatório, todo mundo vira pra elas, eles estão durante todo o episódio discutindo quem que foi o jogador da partida, né, parece que tem isso. E eles ficam tentando descobrir quem é. Quando a Julie vai lá, grita com eles decidem dar o troféu pra ela de melhor jogadora. É pra ser uma cena legal, mas muito nada a ver, muito nada a ver. Fica aí este questionamento, será que a gente vai ter mais coerência nos próximos episódios? Porque assim, eu confesso que eu gostei, eu não achei ruim o episódio num todo, nenhum, nem o 2. Mas ao mesmo tempo, foram episódios que, em comparação, por exemplo, com o Station 19 que passou depois, Station 19 voou e Grey's Anatomy a gente ficou tipo, tá, o que mais? O segundo foi infinitamente melhor que o primeiro, teve mais história, a gente viu a Bailey como comandando de novo. Inclusive tem uma cena muito legal que os internos estão andando no corredor, que é igualzinha à primeira temporada, achei muito legal. Então acho que tá funcionando essa vibe nostalgia, funcionou melhor no segundo episódio do que no primeiro. Pro terceiro episódio, então, a gente pode esperar a nova pediatra, como eu disse, eu acho que ela vai ser o gancho aí pra trazer a Arizona no quarto episódio. E talvez ressurgimento? A volta dos que não foram do Nico. Então esses são os pontos que ficarem abertos aí por terceiro episódio. Meio que tudo se resolveu já no segundo. Acho que a partir do terceiro agora a gente vai ter novas narrativas, novos pacientes, novas coisas acontecendo. Então é isso, gente. Me conta aí o que vocês estão esperando dessa temporada, o que vocês estão achando, o que vocês acharam sobre não sabermos tão cedo o final de Grey's Anatomy, o que vocês estão achando desses episódios, o que vocês acharam, o que vocês esperam. E é isso, deixem nos comentários que eu vou respondendo todo mundo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.